da Saúde pela UFC, professor adjunto do Departamento de Enfermagem da UFC, orientador da Liga Acadêmica de Cuidado Espiritual em Saúde, LACES, tem página no Instagram, coordenador do Laboratório de Práticas Alternativas em Saúde, coordenador pedagógico da Resmult, UFC, autor do livro Um Modelo de Cuidado Espiritual para profissionais que lidam com a dor, sofrimento e a morte, está aqui o meu, né? E muitas outras coisas mais, né, professor Michel? Muito obrigada pela participação, por estar aqui conosco mais um ano, contribuindo com esse tema, né, que o senhor tanto domina e vem agregar nesses dias atuais, a espiritualidade. Obrigada. A palavra é sua. Cíntia, eu que agradeço o convite e poder participar. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, professor. Sim, professor. Ter a oportunidade de participar. Para mim é uma honra contribuir com o complexo hospitalar, né? E também e eu sempre que estou junto com a equipe da residência, com a ênfase em saúde mental, a honra de compor a equipe e de alguma forma contribuir, né? Eu acho que não contribuo o suficiente, mas a gente faz o esforço para de alguma forma contribuir. E estar aqui hoje, né, no encerramento dessa programação que vocês fizeram, para mim também é uma grande honra, e falar de um tema que para algumas pessoas é questionável, né? Muitas vezes, quando a gente diz que trabalha com espiritualidade na universidade, as pessoas questionam, isso é científico? Né? Aí eu digo, olha, antes de ser científico é humano. E aí, para ser científico, basta que a gente faça pesquisa, se interesse em estudar e contribua de alguma forma com essa temática. Por que a gente propõe a espiritualidade na universidade como formação, como área de atuação e de interesse? Primeiro, porque a gente acredita, concebe a espiritualidade como humana, né, como um dos aspectos das dimensões humanas, e que muitas vezes é negligenciado porque algumas pessoas podem encarar como subjetivo, como não tão palpável como outras dimensões, ou mesmo achar que é algo de fórum íntimo como a religiosidade. E aí a gente precisa entender que a espiritualidade é muito mais abrangente e ela tem uma repercussão direta nos comportamentos de prevenção, de tratamento das doenças ou de qualquer outra composição que se traz aí as questões de saúde. Portanto, quando nós trazemos a espiritualidade para discutirmos na universidade, nós trazemos com o intuito de ampliar as discussões nesse respeito, observar as práticas religiosas e espirituais de forma crítica, né? Porque se nós não pensarmos isso, elas continuam existindo, né? Vai estar presente nos profissionais, vai estar presente nos pacientes, e se nós não pararmos e observarmos, né, com honestidade esse fenômeno, eles continuam acontecendo independente de você querer, gostar ou não dessa temática. Obviamente, quando nós trazemos espiritualidade relacionada com saúde mental, ela ganha e a discussão ganha digamos, um espaço muito maior, né? Porque a espiritualidade, né, como dimensão humana, ela está atrelada à dimensão psíquica e à dimensão física biológica. E elas se influenciam umas às outras, né? De forma positiva, de forma saudável ou de forma não tão saudável, né? É tanto que a gente começa a escutar a pessoa está possessa, né? Ou então ela enlouqueceu, né? Foi para determinada prática religiosa e aí nunca mais foi a mesma, né? Mas isso a gente costuma ouvir aí nesse senso comum,
né? Mas quando nós paramos e pensamos um pouco a respeito da espiritualidade como um aspecto que contribui com a saúde e fortalece as nossas defesas e estratégias de enfrentamento, né, das dificuldades, dos problemas, isso ganha uma importância muito maior. E aí, quando eu falo para profissionais, a gente precisa encarar a espiritualidade com todo o potencial que ela tem, né? Porque muitas vezes nessas discussões a gente só atrela os aspectos religiosos. Ninguém fala para a gente que a espiritualidade inclui o humor, tão peculiar no cearense. A espiritualidade inclui as artes, de um modo geral, a música, o teatro, as artes plásticas, né? Ninguém fala isso para a gente. A gente não concebe a espiritualidade como amor relacionado à amizade, às trocas, né? A gente não concebe isso. E aí falar de espiritualidade é falar de todas essas coisas, né? É falar daquilo que talvez seja o que nos diferencia de todos os outros seres vivos. Se alguém pergunta o que é a espiritualidade, eu sempre digo, a espiritualidade é aquilo que nos diferencia de todos os seres vivos, né? Porque nós temos nas dimensões humanas dimensões comuns. Nós temos uma dimensão física biológica, que é comum aos vegetais e aos animais de um modo geral. E nós temos uma dimensão psíquica, que é comum aos animais, né? Obviamente, nossa dimensão psíquica é muito mais evoluída, muito mais rica do que de alguns animais, mas nós temos em comum essa dimensão psíquica. E a dimensão espiritual é a única dimensão exclusivamente humana. E quando nós falamos dessa dimensão exclusivamente humana, nós trazemos aí a possibilidade, que aí eu vou depois falar um pouco para vocês, de onde é que eu bebo das concepções da espiritualidade para falar hoje para vocês, né? Você vai encontrar aí diversas vertentes, abordagens, teorias, filosofias que trazem a espiritualidade. Eu, particularmente, escolhi uma pessoal em que aí eu falo para vocês, obviamente, cada um pode encontrar ou já encontrou a sua abordagem e aí faz uso dela, né? Eu vou fazer a apresentação, então todas as minhas concepções são baseadas nessa concepção digamos, filosófica, psicoterapêutica, até religiosa também, que a gente inclui isso, tá? Então, eu vou fazer a apresentação. Essa minha conversa inicial é apenas para introduzir o que eu vim, de fato, falar. Eu trago aí os slides exatamente para mediar essa discussão. Mas, de antemão, eu já faço convite àquelas pessoas que têm interesse em participar de grupo de pesquisa ou mesmo grupo de estudos. Nós nos encontramos toda quarta-feira, de 12h30 a 1h30, remotamente, né? Tem pessoas do Brasil inteiro, inclusive, que têm interesse nessa temática, e vocês já são convidados. A gente se encontra no Meet, de 12h30 a 1h30, toda quarta. Nós estudamos um livro específico a cada semestre. Esse semestre a gente está discutindo o livro Espiritualidade no Trabalho em Saúde, do professor Imar Vasconcelos, da UCTEC, e isso de 15 a 15 dias. E nos outros 15 dias a gente se encontra para discutir aspectos da pesquisa, aspectos técnicos e aspectos metodológicos. Especificamente, agora nós estamos trabalhando a logoterapia, análise existencial, como referencial para as pesquisas em saúde mental, em tanatologia e espiritualidade. Tá? Então, eu vou fazer aqui a apresentação e aí a gente tira um tempinho depois para fazer as considerações, as perguntas que vocês tiverem. Tá? Então, eu sou
professor Michel, como a Cíntia me apresentou. A minha apresentação trata desse tema: espiritualidade fortalece a saúde mental em tempos de pandemia. E eu digo para vocês que a gente nunca sofreu tanto. Eu acho que agora é um sofrimento diferente. É um sofrimento de exaustão mesmo. Ninguém aguenta mais. E aí esse é um grande problema, né? A gente, às vezes, por exaustão, por cansaço, a gente relaxa, né? Na proteção, relaxa nos cuidados, no uso da máscara, no uso do álcool, né? A gente tem, de fato, banalizado um pouco essa onda de gripe, né? E que as pessoas agora cansado mesmo, a gente já entra aí no 3º ano, né? Com essa situação. A gente gosta de brincar que parece a caverna do dragão. Quando a gente pensa que está saindo, o negócio volta e a gente não sai. E esse tema é atualíssimo, né? Nós precisamos agora, nessa 3ª onda, nesse momento, pensar um pouco como suportar esse tempo de pandemia. E aí, talvez o que eu trago para vocês possa ajudar todos nós, a mim. Também, quando estava preparando essa apresentação, fiquei refletindo a respeito disso, de que forma a espiritualidade pode fortalecer aí a nossa saúde mental. Queria apresentar para vocês exatamente o que eu tinha dito anteriormente. O referencial, a abordagem que eu tenho utilizado nas minhas pesquisas, e agora a gente tem discutido isso no grupo de pesquisa, é a logoterapia como referencial, basicamente, a logoterapia é a prática do referencial que a gente utiliza, que é a análise existencial. Mas se popularizou, né, e a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, ela tem se mostrado um referencial apropriado para os nossos dias e apropriado para muitas situações em que a gente vivencia. Desde das questões mesmo, as questões de trabalho, as questões das relações, dos processos de trabalho, também as relações interpessoais e a nossa forma de enfrentar os sofrimentos. Então, para mim, é um referencial atualíssimo e apropriadíssimo também para essas questões. Então, vou falar um pouco disso, né? Victor Frankl é a figura que vocês estão vendo aqui, desse homem, né? Victor Emil Frankl, ele foi, na verdade, né, já faleceu em 97, um médico psiquiatra, neuropsiquiatra austríaco. Ele já tinha desenvolvido, antes de enfrentar toda a situação que ele enfrentou na Segunda Guerra Mundial, desenvolvido ambulatórios de prevenção de suicídio entre jovens, utilizando a logoterapia, né, que ele criou. E ele, por ser judeu, né, de uma família judaica, e viver nesse período da Segunda Grande Guerra, ele junto com a família, encaminhado para os campos de concentração. E, por ironia do destino, ele fica só, porque a família toda falece. Ele é o único sobrevivente nos campos de concentração da família, fora a irmã, que antes de ser presa, foge para a Austrália. Né? Então, ele é o sobrevivente aí dos campos de concentração, da família dos campos de concentração. Ele fala da experiência dele no livro Em Busca de Sentido. Tem, inclusive, disponível no Google em PDF, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais a história dele nos campos de concentração. Mas esse livro é dividido em 2 partes. A primeira, a experiência dele, e a segunda, os fundamentos da logoterapia. Então, ele se recusa, né, a aceitar o reducionismo antropológico da sua época, que atrelava o homem como um ser que busca o prazer ou que busca o poder. E aí ele diz que não, o homem não busca o prazer e o poder, ele busca o sentido. Quando ele não encontra sentido, ele acaba se contentando com o prazer ou com o poder. É como se fosse um desvio aí dessa construção pessoal.
E a sua construção teórica, como eu falei, ela não é simplesmente teórica, ela é vivencial, né? Porque ele utiliza os campos de concentração como um laboratório para observar e testar se as concepções filosóficas, teóricas e psicoterapêuticas, elas fazem sentido ou não. E ele é interessante que nesse livro, Em Busca de Sentido, ele faz muitas considerações a respeito dessas observações, né? Em que os homens estavam interessados no campo de concentração, né? Ele disse que tinha muitas oportunidades de fazer muitas coisas, em que eles estavam mais concentrados, né? E aí ele viu arte no campo de concentração, ele viu política no campo de concentração, ele viu religião no campo de concentração, e ele viu muito pouco, por exemplo, a busca pelo prazer, né? Ele viu muito pouco a dominação, a vontade de ter poder. O que ele mais viu foi a vontade de sobreviver, né? É interessante isso. Ele é o criador, a logoterapia é considerada a terceira escola vienense de psicoterapia. A primeira é a psicanálise freudiana e a segunda é a psicoterapia individual do Adler, né? Adleriana. E aí, a terceira escola é a logoterapia do Viktor Frankl. O que é que nós podemos conceber como logoterapia? Logos, do grego, significa sentido, espírito, razão, e, portanto, a psicoterapia do sentido da vida ou a partir do espírito, é como a gente concebe a logoterapia, tá? A logoterapia, ela reúne aspectos... Parou de apresentar? Está apresentando ainda, pode continuar. Apresentando ainda, eu é que saí aqui da apresentação. Então, a logoterapia reúne aspectos, como eu falei, filosóficos, biológicos, pedagógicos, psicoterapêuticos, psiquiátricos e espirituais. Então, uma abordagem, de fato, muito, muito ampla. E eu gostaria de, a partir dessa palestra, convidá-los a conhecer a logoterapia, né? A gente tem, inclusive, especializações aqui no Ceará, na Faculdade Católica, se eu não me engano, ali no Seminário da Prainha, tem na Católica de Quixadá também, e há formações aí em logoterapia no Ceará, inclusive, acho que é Instituto Serpa, ou é Sherpa, Instituto Sherpa, tá? Eles têm formações em logoterapia para aqueles que ficarem interessados, tá? Então, vamos lá. O que compreendemos como espiritualidade, né? A gente precisa compreender isso, para que a gente possa pensar como é que a espiritualidade pode me ajudar nesses tempos de pandemia ou pós-pandemia, né? Então, a espiritualidade faz parte da dimensão humana, né? Nós concebemos a espiritualidade como dois tipos, horizontal e vertical. A própria proposta dos dois tipos já nos dá uma ideia. Quando nós chamamos de espiritualidade horizontal, significa que nós estamos numa possibilidade de espiritualidade no mesmo nível. E a espiritualidade vertical é quando nós temos níveis diferentes. Dá um exemplo. Quando nós acreditamos num Criador, em Deus, em algo espiritual, no sentido de algo maior do que nós mesmos, nós temos uma espiritualidade vertical, ou seja, nós estamos em dois níveis. Há um nível humano e há um nível maior do que o humano, que é esse nível, talvez, de Deus, talvez de espíritos como entidades. Então, a relação ela é vertical. Quando nós propomos uma espiritualidade horizontal, não está mediada por essa divindade, mas é compreendida a espiritualidade como uma dimensão, sobretudo e fortemente marcada pelo humano. E aí isso inclui, por exemplo, a contemplação da natureza, a contemplação da beleza, da arte, do humor, da política, da ética, né?
é uma espiritualidade não mediada pelo sagrado ou pelo divino, ou por alguém superior a nós. Então, há essas duas possibilidades de se trabalhar a espiritualidade. E a logoterapia, ela propõe isso. Isso é maravilhoso porque inclui a todos. Inclui aqueles que creem, né, no ser criador, supremo, Deus, e aqueles que não creem. A espiritualidade pode ser, deve ser trabalhada independentemente da crença em Deus, né? Então, se a gente perguntar, e o ateu, o agnóstico, o cético, eles têm espiritualidade? Eles trabalham a espiritualidade? Obviamente que sim. Talvez eles até nem chamem isso de espiritualidade, mas para a logoterapia, para a análise existencial, isso é um tipo de espiritualidade horizontalizada. Tá? A relação com o transcendente, com o sagrado e com o divino, a gente vai começar a entender, e talvez isso fique mais claro para vocês, a gente sempre usa essa analogia, a espiritualidade é como se fosse o oceano. E como é que a gente chega no oceano? A gente chega no oceano de diversas formas. Você pode pegar um rio qualquer, o rio vai desaguar no mar, no oceano. Então, se esse rio ele não for represado, se esse rio não desaguar numa lagoa, né, obviamente ele vai desaguar no mar. E é isso que as religiões são, né? São caminhos seguros para se chegar no oceano. Qual é o caminho mais seguro para se chegar no oceano? É através do rio. O que é que eu chamo de seguro? Porque os rios foram feitos exatamente para isso, para desaguar no mar, né? Para entregar suas águas no mar. Então, a religião ela foi criada pelo homem exatamente para nos ligar ao oceano, à espiritualidade, né? Mas, obviamente, eu não tenho só o rio para chegar no mar. Eu posso chegar no rio, posso chegar no oceano, no mar, de carro, posso chegar a pé, de bicicleta, de moto, de helicóptero, de avião, de balão. Eu tenho muitas formas de chegar no mar fora o rio. A religião é o rio. E as outras formas, que a gente poderia chamar de espiritualidade horizontalizada, seriam essas outras formas de chegar no mar, né? É interessante porque nessa possibilidade, a gente começa a ver o rio como um caminho para a espiritualidade, mas que muitas vezes a gente vai encontrar donos do rio, que represam o rio, que não deixam as pessoas avançarem no seu leito, aí são presas. Há pessoas que, ao invés de caminharem de acordo com as águas dos rios para o oceano, elas se distraem com as margens. E é muitas vezes o que nós encontramos. Muitas vezes as pessoas, elas, ao invés de utilizar o rio, ou seja, a religião, para chegar na espiritualidade, elas se contentam com as ritualísticas, com os dogmas, com os preceitos, com as obrigações, ao invés de se deleitar na possibilidade de cada vez estar mais próximo da espiritualidade através do rio. Há também os vendilhões do templo, né? São aqueles que represam os rios, que fazem barragens e impedem as pessoas de passar, né, com o rio até o oceano. Há muitas pessoas que se acham donas da espiritualidade dos outros, né? Há muitas religiões que, ao invés de se religar, fazem aprisionar as pessoas. Então, a gente precisa ficar atento a isso, né? A relação com o transcendente, com o sagrado, tem a ver com essa espiritualidade verticalizada, né? Em última instância, para a gente pensar a espiritualidade e aí incluir a dimensão, digamos, horizontal da espiritualidade, é o sentido da vida, é o bem pensado da vida, é a responsabilidade e o amor em
assegurar a vida e a vida com qualidade para as pessoas. É a profundidade da espiritualidade. E aí há várias formas de expressão, como eu já falei, a religião, as artes, a ética, o amor, o trabalho, o sofrimento, o humor. A gente tem uma infinidade de possibilidades. E aí a gente começa a ampliar isso, porque muitas vezes a gente não se encaixa mais em religião nenhuma e acha que falta alguma coisa, né? Falta porque a gente não consegue compreender que a espiritualidade é muito maior do que religiosidade, né? E aí a gente pode encontrar a expressão dessa nossa espiritualidade através de muitos outros meios. Os caminhos possíveis, né? Como eu falei aqui do rio para vocês, a religião é um religar, é um rio que liga ao mar, né? Religar nosso coração e evita os religiosismos. Os religiosismos são exatamente aquilo, as minhas distrações com as margens do rio, né? Eu fico preso às obrigações, eu fico preso ao medo de desagradar, ao medo de sair do grupo, ao medo de ser julgado. E aí a religião passa a ser uma doença, né? A gente fica preso no religiosismo. A gente tem aí um outro ponto importante da espiritualidade, que é o amor, né? E aí no grego ele vai falar de vários níveis de amor. Ele vai falar do porneia, do eros, do filia e do ágape. Essas 4 formas de amor, elas são formas evolutivas, espiritualmente falando, de amor. Então, em que nível eu estou na minha forma de amar? Acho que todo mundo precisa saber. Quando nós acompanhamos nossos pacientes em sofrimento, a maioria das vezes, eles estão em sofrimento porque estão em níveis elementares de amor. Eles não avançaram ainda no amor mais profundo, que é o filia e o ágape. E muitas vezes eles estão presos aqui e é preciso que nós ajudemos a, pelo menos, a cada um de ver em que nível de amor está. E se nós formos, por exemplo, falar do amor aqui, nós falaríamos aí o tempo todo, Cíntia, ainda faltaria tempo para falar dos 4 tipos de amor. O que eu trago aqui é que o amor não é só sentimento. O amor é muito mais do que sentimento. O amor é decisão, é decidir-se pelo outro. E aí eu tenho várias decisões, várias motivações por que eu decido pelo outro. Tá? Eu tenho porneia, eu tenho eros, eu tenho filia, cada um com a sua motivação. Às vezes a minha motivação ela é muito, digamos, elementar, é muito infantil. Eu preciso avançar no amor mais adulto. E aí eu vou vivenciar a minha espiritualidade a partir do amor de forma mais segura, mais plena, mais adulta, né? Eu tenho outra forma aí de caminhos, um outro caminho possível de viver a espiritualidade através do trabalho, né? A palavra vem do latim labore, é algo a ser realizado, algo a ser feito e algo a ser legado para os outros, né? Então, o trabalho, e aí a gente não fala especificamente do trabalho formal, que eu sou contratado, que eu trabalho todos os dias, mas é algo que eu vou deixar para a posteridade. Pode ser meu trabalho. Com certeza, depois que a Cíntia se aposentar e até morrer, as pessoas vão lembrar da responsável, da preceptora, da, digamos, entusiasta pela saúde mental na residência do HU. Vai ficar. É um trabalho formal dela? É. Mas é além de um trabalho formal. É algo que faz sentido para ela, faz sentido para a vida. Da mesma forma, cada um de nós. Por exemplo, ela mostrou o livro que eu lancei. Para mim, essa é uma grande realização. Talvez daqui a 50, 60, 70, 80 anos eu já devo ter ido, o livro vai ficar e as pessoas vão dizer, olha, foi um enfermeiro que escreveu esse livro, né? Algo que faz muito sentido para a vida. O trabalho dá muito sentido. Obviamente, assim como a religião, assim como o amor, tem os seus desvios.
que a gente pensa que está fazendo bem, na verdade nos faz um mal danado, nos faz adoecer. Outros aspectos da espiritualidade também, por isso que a gente precisa ficar atento. Que algo que a gente acha que pode nos ajudar, como a religião, como encontrar um amor, como realizar um trabalho, pode nos adoecer fortemente também, né? Então, a gente ficar atento a esses desvios. E por último, o sofrimento, né? Eu recentemente fiz uma tatuagem e coloquei na tatuagem 3 caminhos de encontrar o sentido, né? Que é o amor, o trabalho e o sofrimento. E as pessoas ficam horrorizadas por que é que eu tatuei o sofrimento. O sofrimento para as pessoas é algo tão negativo que as pessoas querem fugir e elas não conseguem conceber o simples fato, por exemplo, de eu dar uma palestra sobre o sofrimento. O que é que você tem para falar do sofrimento? Sofrimento a gente supera, a gente, como é que se diz? Não dá importância, mas presta atenção. Todos nós já passamos por sofrimentos. Vamos passar por sofrimento. É algo da mesma forma que o trabalho, da mesma forma que o amor, da mesma forma que a religião. É algo que nós vamos vivenciar em qualquer momento da vida. O sofrimento tem uma palavrinha grega que dá origem, que é pathos. De pathos vem patologia, né? De doença, e aí de padecer, de paixão, né? Menina, paixão, você não sabe o que é paixão. Paixão nada mais é do que sofrer, vem do pathos, né? Essa palavrinha é muito importante para a gente trabalhar a espiritualidade e saúde mental. Porque a forma como nós sofremos, ela pode nos levar ao desespero ou pode nos levar ao crescimento. E aí, se eu perguntasse a vocês, se vocês conhecem ou já conheceram alguém em sofrimento, vocês vão dizer que sim. E que esse sofrimento, ele causou um grande estrago na vida de muitos. Mas observem também que muitos dos nossos sofrimentos foram importantes para nos tornar as pessoas que nós somos hoje. Então, o sofrimento, de alguma forma, nos ajuda a amadurecer, nos ajuda a avançar, nos ajuda a sair da zona do conforto. Eu não estou aqui fazendo apologia ao sofrimento, só estou dizendo que o sofrimento, em alguns aspectos, sobretudo quando ele é inevitável, ele nos ajuda muito a avançar. E aí a gente precisa ficar atento. E aí eu vou dar uma digamos, importância ao sofrimento, porque é o que a gente convive cotidianamente no cuidado em saúde, né? A gente precisa se matricular na escola do sofrimento, para poder a gente dar conta, não só dos nossos sofrimentos, das nossas questões, mas do cotidiano sofrido das nossas práticas em saúde, né? Constantemente nós vemos pessoas adoecidas, pessoas sofrendo e pessoas morrendo também, né? Nós precisamos ser especialistas nisso, né? Precisamos ser especialistas no sofrimento. Então, o que é que nós concebemos como sofrimento? É algo subjetivo, ou seja, é do sujeito. É o sujeito que precisa nos falar como é seu sofrimento. Não dá para a gente estabelecer ou definir o sofrimento de outra pessoa. É dele, não? É ele que precisa nos dizer. Também não podemos comparar o sofrimento de alguém com o de outra pessoa. O sofrimento como algo subjetivo é algo da pessoa, é algo do sujeito. Portanto, é ele que precisa definir isso. Atinge todas as dimensões humanas. Quando alguém está em sofrimento, a sua dimensão física ela é afetada, a sua dimensão psíquica ela é afetada e a sua dimensão espiritual também é afetada, né? Hoje nós vivemos num cotidiano pandêmico, né? Na pandemia, onde a gente vai ter, além da pandemia, todos os problemas que nós tínhamos antes. Violência, drogas, corrupção, indiferença. Somado a isso, nós temos um colapso, né, que vivemos aí em 2020, 2021, colapso da saúde, sobretudo dos leitos de UTIs, né?
temos aí a morte, o luto problemático, exatamente por muitas vezes não termos tido a oportunidade de velar, de fazer um funeral digno para a pessoa, né? Muitas vezes o isolamento social por conta da pandemia agravou os problemas de solidão e abandono. A ansiedade aí ganhou picos altíssimos, né? A gente nunca viu tanta gente ansiosa, sobretudo jovens, pessoas deprimidas. Então, é um cotidiano de muito sofrimento. Nós precisamos nos posicionar em relação a isso, porque nós ainda, né, pós-vacina e pós-pandemia, daqui a algum tempo, queira Deus, queiramos nós também que isso aconteça, a gente de alguma forma está experimentando isso com a vacinação da população, né? O número de casos de mortes tem diminuído à medida que a vacinação ela avança, né? Apesar da gente ter agora, no mês de janeiro, um grande boom de internações por Covid, por outras gripes, mas a vacinação ela ajudou de sobremaneira no baixo número de mortes por Covid, né? Ninguém pode negar isso. E a gente vai ainda enfrentar muitas questões na saúde mental por conta da pandemia, né? Isso relacionada à nossa ansiedade, relacionada às adaptações que nós precisamos fazer a partir daí, inclusive com relação às questões financeiras, né? Então, o que eu chamo a atenção na questão do enfrentamento do sofrimento, sobretudo com os profissionais de saúde, são as suas relações interpessoais mediadas pelo sofrimento. E aí a gente tem dois polos que a gente vê também claramente nos serviços de saúde. Ou aquele profissional ele está tão imerso no sofrimento dos outros que acaba juntando com os seus próprios sofrimentos e acaba adoecendo, ou então ele se distancia, cria uma couraça, um campo de força, de distanciamento mesmo do sofrimento do outro, para não sofrer, e acaba causando sofrimento maior para as pessoas. Esse sofrimento maior para as pessoas tem a ver com essa insensibilidade, né? Quantas vezes nós temos experiência de ter alguém da família, ou nós mesmos, né, numa emergência, ou numa internação, numa consulta, os profissionais nos tratarem com indiferença ou nos tratarem de forma grosseira e hostil, né? Não é incomum. Não é incomum também nos tratar com indiferença mesmo. É mais um que adoeceu, é mais um que morreu, é mais um que está sentindo dor. Então, eu não vou me incomodar, eu não vou me sensibilizar, eu não vou também dar importância a mais um que está sofrendo. Então, esses dois polos de sensibilidade e insensibilidade têm feito muito mal aos profissionais de saúde, né? E aí, o que a gente propõe é o que Aristóteles já falava há muito tempo, que o caminho da justiça é o caminho do meio. O que é o caminho do meio? O caminho da empatia. Eu pergunto aos meus alunos, o que é empatia? E aí eles dizem, empatia é me colocar no lugar do outro. Aí eu digo para eles, olha, se você se colocar no lugar do outro, você vem aqui para o polo da sensibilidade e acaba adoecendo. Aí diz, então eu preciso ser frio, eu preciso ser distante, eu preciso ser insensível. Não. A empatia, ela vai fazer com que a gente se movimente aqui, não fique nos polos. Como é que eu faço, né? Primeiro eu me coloco no lugar do outro, aí eu tenho a impressão, a sensação de sofrer com o outro, de saber mais ou menos, por exemplo, e se fosse eu, e se fosse a minha mãe, e se fosse meu avô. Então, eu sinto, né, a possibilidade disso ser em mim, depois eu saio daqui e vou para esse outro polo, que é um polo de afastamento, é um polo de uma certa distância, né, em que eu digo, agora, eu como profissional, o que é que eu vou fazer?
Mas eu também não fico aqui, porque se eu fico aqui, eu fico na insensibilidade. E aí eu vou fazendo esse movimento. Sensibilidade, insensibilidade, que é um campo em que eu não paro, é o movimento empático. É eu me colocar no lugar do outro e voltar para o meu lugar. Me colocar no lugar do outro e voltar para o meu lugar. Eu não fico nem na sensibilidade e nem na insensibilidade. Eu estou nesse movimento empático. E aí eu vou conseguir ajudar essa pessoa. A gente fala que há 2 tipos de sofrimento. O Viktor Frankl nos diz que o sofrimento evitável, o nome já está dizendo, eu nem preciso sofrer, eu posso evitar. Ou se esse sofrimento se instalar, se ele é evitável, eu posso resolver, eu posso acabar com o sofrimento. Mas há sofrimentos inevitáveis, não liquidáveis assim. São esses sofrimentos que eu preciso ter muita clareza, que são sofrimentos que podem gerar competência, né? Eu gosto muito das analogias, das historinhas, metáforas. Conta a história da ostra, que quando ela se abre para se alimentar, não entra só alimento, né? Entra também grãos de areia, e aí ela se fecha. Quando ela se fecha, ela não tem muito espaço lá dentro, e os grãos de areia começam a ferir a ostra. E a ostra sangra, ela se fere, sangra, e o seu sangue começa a envolver os grãos de areia, e depois de algum tempo, aquilo que era ferida, aquilo que era sofrimento, se torna pérola. Tem até um livro do Rubem Alves que diz assim, ostras felizes não geram pérolas. Por quê? Porque os sofrimentos inevitáveis, eles têm um potencial muito grande de nos ensinar alguma coisa. E a gente ensina para os pacientes a se perguntarem não por que estão passando por isso, mas se perguntarem para quê. Uma vez que a doença está instalada, não tem mais o que fazer. Eu preciso aceitar, fazer o tratamento. Se essa doença tiver cura, fazer o tratamento para cura, senão eu vou ter que fazer esse tratamento para, talvez, manter sob controle a doença, mas eu vou ter que passar por isso, não tem como me livrar, né? Por exemplo, uma vez que eu descubro que eu estou com diabetes, não tem mais o que fazer. Eu vou ter que tratar, vou ter que conduzir isso da melhor forma possível, né? E isso pode render uma série de competências de crescimento que não aconteceria de outra forma se não fosse assim, né? Quantas desgraças, quantos infortúnios foram responsáveis para gerar uma série de crescimento nas pessoas. Eu também, aqui não estou fazendo apologia ao sofrimento, só estou dizendo que há sofrimentos que são potencializadores, né, da potência e da competência humana, tá? Vamos para frente. Quando nós trabalhamos aí o sofrimento com os profissionais de saúde, nós temos muita dificuldade, porque o modelo biomédico, ele imprime nos profissionais de saúde, né, uma compreensão do sofrimento, inclusive da morte, como tem aqui nessa figura, como se o profissional fosse lutar contra a morte, como se ele tivesse poder de lutar contra a morte. A gente sabe que a morte ela é um oponente aí invencível, né? Ninguém vence a morte. Quando ela chega, não tem ninguém que tenha poder contra ela. Então, o nosso modelo biomédico, ele vai agir assim, centrado na doença, centrado no combate à morte, né? E não dá cobertura ou não dá ênfase às formas de compreender a doença, de perguntar por que essa doença e não outra? Por que é assim? O que é que isso está querendo me dizer? O modelo biomédico ele não tem essa amplitude, né? Não contempla essa complexidade. Então, os profissionais eles vivenciam essa crise, né? De querer combater determinada doença como se fosse um inimigo invencível ou um inimigo vencível, né? E que a qualquer custo eu preciso manter a vida das pessoas. Espera lá,
A gente precisa muito bem saber qual é o nosso papel e o que é que eu quero aí, né? Muitas vezes, nesses sofrimentos aí inevitáveis, as pessoas acham que precisam resolver de alguma forma. E aí, a medicação, a medicalização, aí, muitas vezes é uma escolha, né? O sujeito, ele está com insônia, né? O sujeito está com insônia, e aí eu vou dar um remedinho para ele dormir bem. Mas será que se eu perguntar a ele, como é que está a vida? Quais são os teus problemas? Quais são os teus sofrimentos? Será que isso não seria melhor do que um benzodiazepínico? Essa é a questão, né? Medicalizar um sintoma, o sintoma às vezes, né, pode nos ajudar a pensar na própria vida. Eles são, como o nome já está dizendo, sinais e sintomas de alguma coisa que precisa ser resolvida, por isso que ele surge, para que a gente possa resolver. E às vezes, ao invés de resolver isso, eu me medico. E é como se eu estivesse calando um alarme. O alarme agora não dispara mais. Eu vou continuar vulnerável, mas o alarme não vai mais apontar os, digamos, os riscos e as ameaças que eu estou sofrendo. É preciso ficar atento aí aos processos interiores. Por isso que a gente fala aí de vínculos profundos. Por quê? Porque sem um vínculo profundo com o paciente, se eu adentrar inclusive a espiritualidade, eu talvez vou só enxugar gelo. Eu dou a medicação, os sintomas melhoram, mas daqui a pouco os sintomas ficam mais fortes, eu vou ter que aumentar a dose, ou então que eu vou ter que associar uma outra medicação, porque só aquela não está dando do jeito. E aí, né, vai ficar, de fato, muito complicado, como tem muitas pessoas aí tomando 10, 15 medicações, né? E a gente não aprendeu a ouvir os nossos processos interiores, né? Esse vínculo, ele mostra o poder do homem, né? De transcender, de criar, de transformar, de decidir, mesmo nas situações extremas, que é possível superar isso. Desse vínculo profundo e observando o caminho da espiritualidade e observando o sofrimento como possibilidade de crescimento espiritual, se emerge criatividade, crescimento e superação. Né? Quantas pessoas, passando por uma crise, se superaram e se tornaram as pessoas que são? As relações afetivas, as reorganizações de prioridades, né? As situações de dor, sofrimento e morte, que podem ser reorganizadas conforme se avalia, se analisa, se vivencia essa espiritualidade. E aí, nesses momentos de sofrimento, há possibilidades de encontros. Encontros para o perdão, encontros para a solidariedade, amor, respeito, né? Quantas histórias nós temos de famílias que se uniram novamente depois que o pai ou que a mãe adoeceu? Ficaram mais próximas, se tornaram mais solidárias. Obviamente não acontece com todos isso, né? Mas às vezes um sofrimento ele é capaz de unificar, é capaz de transformar o coração das pessoas, né? Para melhor. E aí eu queria falar da nossa experiência na universidade. Nós criamos a Liga Acadêmica de Cuidado Espiritual em Saúde, é um projeto de extensão, e nós desenvolvemos atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Nós temos alguns mestrandos aí, temos alguns residentes também fazendo pesquisa, temos graduandos também fazendo pesquisa, e nosso carro-chefe é a extensão, né, no itinerário espiritual de formação que nós criamos, né? Tanto os alunos como as pessoas da comunidade que queiram trilhar esse itinerário, eles passam por estações, começa pelo curso de tanatologia, depois pelo curso de enneagrama, depois pela constelação familiar, depois pela meditação cristã e depois o reiki. Esse é um caminho que a gente trilha com os alunos e com os profissionais, né? Também os profissionais e a comunidade de um modo geral. Então, faço o convite para vocês conhecerem um pouco a Liga. A gente tem o perfil no Instagram e no Facebook, é
laces.ufc no Instagram. No Facebook, vocês procuram Liga Acadêmica de Cuidado Espiritual em Saúde, Laces. Vocês vão ver aí as nossas atividades, sobretudo agora, nesse período da pandemia. A gente se adaptou, está organizando, inclusive, esperamos retomar algum desses passos do itinerário em março. Fiquem atentos aí às nossas programações, tá? Só para a gente finalizar aqui, eu estou finalizando aqui, Cíntia. O sofrimento, a gente lembra, não se medica o sofrimento. O sofrimento, ele deve ser acolhido, né? O sofrimento se acolhe. O cuidado em saúde, trabalhar a espiritualidade só é possível a partir de um vínculo profundo. E aí o relacionamento terapêutico com esse vínculo profundo pode nos ajudar na busca do sentido do sofrimento, pensar isso. Finalizo minha fala agora com uma frase do Viktor Frankl. Ele utiliza essa frase do Nietzsche e diz assim: quem tem o para que viver suporta qualquer coisa. Tá? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Aí meu e-mail para as pessoas que queiram trocar alguma ideia, queiram conversar, partilhar alguma coisa, eu estou à disposição. Tá bom? Muito obrigada, professor Michel, por esse momento, né? Essa partilha mesmo do seu conhecimento sobre a espiritualidade, que é uma dimensão humana, e por ser uma dimensão humana, nos desperta interesse pessoal e profissional, né, para que a gente possa estar melhorando o nosso autocuidado e as nossas práticas em saúde. O senhor trouxe, né, que a espiritualidade é muito além de religiosidade, ela é humor, ela é amor, amizade, empatia e sofrimento também, né? Para que esse sofrimento seja acolhido, ressignificado e gere uma superação, né? O pessoal aqui no chat está elogiando bastante, agradecendo esse momento, e surgiram algumas dúvidas, certo? Pediram para o senhor esclarecer novamente a espiritualidade horizontal e vertical, assim como a diferença entre a espiritualidade e o espiritismo, né? Também tem uma outra dúvida também para recapitular o movimento empático. Certo, então vamos começar aí. A gente tem dois tipos de espiritualidade. A espiritualidade vertical é aquela que é mediada pelo um Criador, por alguém maior do que nós, por Deus, pelo sagrado, pelo transcendente, pelo divino. Então, se você se relaciona a partir de uma crença pessoal em um Deus, em um Criador, a gente pode dizer que você está exercendo sua espiritualidade a partir dessa verticalidade, certo? Se você não tem essa crença, muito comum entre os ateus, entre os agnósticos ou céticos, né? Eles não têm essa relação com um Deus, com o Criador. Eles têm uma relação a partir da espiritualidade com aquilo que é do espírito humano, a arte, o humor, o amor, a ética, a política. É algo que eleva, que ajuda o sujeito a transcender, mas sem um ser sagrado, um transcendente. Porque, dá um exemplo. Quantas vezes a gente, indo para um show de humor, né, se abstrai, se distrai e, por exemplo, pensa em outras coisas e aguça a criatividade, aguça a leveza, sai de lá muito bem, né? Ou então, por exemplo, quando nós, ou então um amigo, fala uma piada e que nos tira do sério no sentido de se elevar mesmo, de rir e de esquecer a própria dor, né? A gente tem uma possibilidade de viver a espiritualidade que não é a partir da religião, é a partir de outras coisas que a gente nem chamava isso de espiritualidade. Não sei se vocês, mas eu nunca tinha ouvido falar que o humor, que o amor, né, que a arte fosse expressões de espiritualidade humana. Mas
né? Aquilo que nos torna mais humanos é a espiritualidade. Essa espiritualidade, ela é vertical, ela não tem alguém maior do que eu para eu me relacionar. Por exemplo, quem aí já na praia ou mesmo no sertão viu o pôr do sol e ficou maravilhado com aquilo, com a beleza daquilo. Não é assim? Quem já não foi para o mar e ficou olhando a imensidão, a beleza e a profundidade daquilo. Tem pessoas que vivenciam isso, essa contemplação da natureza, com uma profunda comunhão com a espiritualidade, com a vida. Tem pessoas que não, elas têm uma profunda ligação e uma profunda relação quando você vai para a igreja, vai para a missa, vai para um culto, ou mesmo vai para um terreiro, e se eleva a partir das suas práticas religiosas. Então, o que a gente chama de espiritualidade vertical é a mediada nessa verticalidade com um ser supremo. E a horizontal, ela não tem. O grande boom do cristianismo é que inventaram um Deus que se tornou homem e nos ensinou a amar, que é Jesus Cristo. E aí ele torna uma espiritualidade verticalizada de um Deus distante, de um Deus maior, para um Deus humano, que conversa, que vive e inclusive morre com a gente. Né? Essa é a grande diferença do cristianismo para as outras religiões. As outras religiões, Deus está bem distante de nós. No cristianismo, não. Deus ele se tornou homem. Ou seja, trouxe a espiritualidade vertical para a horizontal. E aí ele diz, é o Emanuel, é Deus, né, conosco. Esse talvez seja uma síntese das duas espiritualidades. Pena que nós não aprendemos nada de Jesus Cristo. Né? Nós falamos de Jesus Cristo, nós falamos do amor, da transformação e apoiamos quem politicamente? Com que propostas? Completamente contrárias aos ensinamentos de Jesus Cristo. É uma lástima nós cristãos vivendo nesse tempo político e apoiando quem a gente apoia, é de uma tristeza e é de dizer assim, ó, não sabe nada sobre Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é aquele que veio nos ensinar a amar. E o que esse povo só fala é de ódio e de tudo que é ruim, de tudo que digamos, desumano, né? Mas vamos para frente. As outras perguntas, Cíntia, você falou aí da diferença, sim, de espiritualidade e de espiritismo, né? São coisas completamente distintas. O espiritismo está no rol da espiritualidade religiosa. Por mais que os espíritas, alguns espíritas digam que espiritismo não é religião, que espiritismo é ciência, que espiritismo é filosofia, o espiritismo está nessa possibilidade de nós utilizarmos esse movimento como um rio que chega à espiritualidade. E aí tem o seu modus operandi, né, do espiritismo, com os seus ensinamentos, com seus dogmas, com seus livros, né, com seu modo de religar as pessoas através da mediunidade, através da prece. Então, tem todo um arcabouço religioso. O espiritismo é um caminho religioso, né? Não é a espiritualidade. Né? É um caminho para se atingir a espiritualidade. Porque os nomes são muito parecidos. E, às vezes, a gente confunde espiritualidade com espiritismo. Não, o espiritismo é uma vertente religiosa e a espiritualidade é uma expressão humana. Acho que tem alguma outra, Cíntia? Muito bem esclarecido, professor. A última pergunta é onde fica esse movimento empático? Pronto. O movimento empático é muito difícil. Por exemplo, se você teve Covid, você sabe muito bem o negócio como é ruim. Então, você que é enfermeiro ou é profissional de saúde, parece assim, uma proximidade maior com quem tem Covid, quem está internado, porque sabe muito bem o que aquela pessoa passou. Esses profissionais que teve Covid e que cuida dos pacientes com Covid, ele não vai ter muita dificuldade de fazer empatia, não, movimento empático, não. Porque já está impregnado na história dele. Olha, puxa vida, eu sofri muito. Fui até pro Elmo,
e quase ia ser entubado, e foi um sofrimento muito grande, sei da angústia, e aí você tem uma proximidade maior para cuidar dessas pessoas. E tem pessoas que não passaram pelo Covid e continuam cuidando de pacientes de Covid. Essas pessoas precisam fazer esse movimento empático muito mais, digamos, dificultoso, porque eles não têm vivência, eles precisam se colocar no lugar do outro para poder ter uma noção do que é que eles estão passando, entende? O movimento empático. Quem já teve Covid ou teve um caso sério de Covid, isso eu estou falando dos profissionais de saúde, teve um caso sério de Covid, teve que ser internado, sabe muito bem a angústia, o medo de ser entubado, de morrer. E aí, quando encontram um paciente para cuidar de Covid, eles não precisam se colocar no lugar do outro. Eles já estiveram nesse lugar, é imediato a empatia. Já nós que nunca tivemos Covid, nunca fomos internados, nunca precisamos ou estar ameaçados de ser entubado ou de ser hospitalizado, precisa pensar, meu Deus, como é que seria eu com Covid? Como é que eu agiria? Isso é eu me colocar no lugar do outro. Depois, sentindo ou me aproximando de como é que seria se eu tivesse Covid, eu volto e aí agora eu vou cuidar dessa pessoa como se eu próprio tivesse tido já o Covid. Então, esse movimento empático vai exigir muito, mas presta atenção, é esse movimento empático que vai me proteger de adoecer na sensibilidade ou de ficar indiferente, frio, ou fazer adoecer o outro na insensibilidade. É o movimento empático que vai fazer com que eu fique bem, mesmo cuidando e mesmo enfrentando os sofrimentos diários que o trabalho em saúde proporciona. Certo? Ok, Cíntia? Eu acho que essas eram as questões, Ok, né? professor. Isso mesmo, as pessoas aqui estão parabenizando, e eu acho que foi muito pertinente essa recapitulação no final, porque enquanto profissionais da saúde, principalmente nesse momento de pandemia, né, os casos de adoecimento mental vêm aumentando bastante, né? Burnout tá aí, e o senhor colocar essa maneira racional, mas também emocional de como a gente pode estar se protegendo é muito importante, né? Saber que enquanto ser humano eu posso sentir ali a dor daquele outro ser humano, mas isso tem que ser temporário, momentâneo, para que eu volte para o meu lugar de profissional e consiga ajudá-lo. Né? É isso, é um desafio, né? Mas aí gostaria de reforçar meu convite para aqueles que tiverem interesse nessa temática se juntar a nós aí no grupo de pesquisa, no grupo de estudo e trabalhar com a gente aí na extensão, tá bom? Eu tenho uma pergunta, professor. Pode fazer. Quando vai começar o grupo de meditação online? Pronto. Recomeçar, né? A gente fez uma reunião, eu até tinha te falado a história da meditação online, que a gente fez até semestre passado, só que as meninas já estavam com tudo pronto para a gente reiniciar agora, semana passada, mas elas acharam melhor por conta da baixa adesão no final do ano mesmo. Elas preferiram fazer uma enquete e perguntar para as pessoas qual era o melhor dia e qual era o melhor horário, né? E aí elas estão fazendo a compilação. Se vocês tiverem interesse em ajudar aí a gente a achar melhor, porque a gente fazia presencialmente no departamento de enfermagem antes da pandemia, toda sexta-feira na hora do almoço. E aí, quando chegou a pandemia, a gente começou a fazer lives pelo Instagram, mas a gente também fazia sexta-feira, 6 horas da noite. E aí elas fizeram essa enquete para a gente saber qual é o melhor dia, o melhor horário. A gente está só esperando isso, elas consolidarem para a gente retomar a meditação pelo Instagram. Estão perguntando aqui qual o link do grupo, mas o link vai ser divulgado na página do Instagram da Lattes, né? E se o senhor permitir, a gente divulga por aqui também. Pronto, a gente tá no Instagram, eu vou colocar aqui no chat. A Ana Paula colocou a página. Colocou aí, né? Pronto. No Instagram da Lattes, a gente está divulgando os encontros de pesquisa, as discussões do livro e as atividades de modo geral. Se vocês tiverem interesse em participar, é só falar com os meninos que eles
falam no direct e passam o link do Meet para os encontros. É sempre o mesmo link, então, tanto para o grupo de pesquisa como para o estudo do livro. Então, fiquem à vontade, o grupo é aberto, né? E pelo menos experimentem, nos conheçam e ver se é a vibe de vocês, para a gente trocar ideia e contribuir uns com os outros. Tá bom? Tá ótimo, professor. Muito obrigada pela sua contribuição mais uma vez. Muito obrigada a todos os participantes aqui, né, aos organizadores, e que a gente possa dar continuidade a esse cuidado em saúde mental todos os meses do ano, né? A possibilidade aí que o professor Michel está ofertando da gente estar participando desse grupo online é uma alternativa, né, nos nossos dias atribulados, de plantão, mas que a gente priorize esse momento também. E eu queria agradecer mais uma vez, Cintia, o convite, a confiança e dizer que eu estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom?